Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Vida Empreendedora. Agradeço por vocês estarem aqui com a gente e hoje eu tenho uma convidada, mais uma convidada especial, que vocês sabem que todos são muito especiais. É a Patrícia Todai, ela é jornalista, é mãe do José Vitor e do João Marcelo, esposa do Camargo. Ela atua há mais de 20 anos no ramo da comunicação empresarial, enxerga que vivemos uma era de desafios, muito por conta do uso da inteligência artificial em todos os departamentos de marketing, certo, Patrícia? Muito obrigada por você estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Conta sobre isso. Oi, Fê. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, viu? É sempre um prazer abrir o microfone para falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto que me apaixona, né? E eu fico muito feliz. Obrigada mesmo pela Eu que agradeço por oportunidade. você estar aqui. A vida tão ocupada, né? Final de ano ainda. Muito Pois é, obrigada. menina, pois é. E que ano foi esse, hein? Quantos Cá entre nós, né? desafios. Mas eu achei importante falar nessa introdução sobre a questão da inteligência artificial, porque é algo que está muito latente, né? E que vem sido falado bastante, né? E a gente que é da área da comunicação, a gente está ao mesmo tempo acreditando nisso, mas com um certo receio também, né? Recentemente o Fantástico fez uma série muito bacana sobre o uso da inteligência artificial e o impacto que isso traz no nosso dia a dia. Com muitas facilidades, é verdade. Então, você tem os drones inteligentes que captam imagens super importantes, relevantes, principalmente no que diz respeito às guerras, né, do que estão acontecendo dentro desses movimentos todos de guerra, né? E trazendo verdades, né? Acaba descobrindo verdades, né? Sim. Sobre o que realmente está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de comunicação, a gente muitos têm batido muito na tecla da autenticidade. Você tem que ser o máximo de autêntico possível, né? Espontâneo, falar sobre coisas que você domina, enfim. E quando você usa muito a inteligência artificial, você perde um pouco dessa autenticidade, sabe? Porque hoje ainda ela não está ainda, né? Ela não está tão perfeita assim. Então tem alguns mecanismos, algumas palavras, alguns usos excessivos de discursos que acabam sendo utilizados e que você percebe que é meio robotizado. Uhum. E aí onde fica a autenticidade, né? Na escrita, você fala, na produção de textos, produção de conteúdo, redes sociais, jornal, TV, em todos os Em todos sentidos. os sentidos, é isso. Na comunicação Na, como um com, todo. na comunicação. Quando a gente dentro dos departamentos de marketing, a gente fala exatamente sobre isso, né? Nos discursos, né? Nas aberturas de discursos, nos pitches de vendas que né, o pessoal está super acostumado a falar e tá em alta, né? Você falar da sua empresa em um minuto, né? Sim. É importante, auxilia, eu acho que auxilia demais, né? Principalmente quando você digita ali algumas palavras-chave que você precisa saber, né, sobre o seu negócio, e ali vem um texto super desmiuçado, com uma série de informações, ajuda. Mas você tem que dar o seu toque, né? O seu toque no sentido assim, qual é a palavra que você mais utiliza, né? Que acaba sendo seu bordão, né? Sim. Então coloca nesse discurso, né? Traga informações sobre a sua vivência do seu negócio, né? Isso é ser autêntico, é você trazer essa vivência, né? E aí abrindo o leque para a questão, por exemplo, da parte de redes sociais, né? Então o pessoal fala assim, mais uma vez falando da autenticidade, né? Até porque principalmente o Instagram, ele está se modificando, né? Ele está entregando hoje, ele entrega com muito mais eficiência conteúdos que são autênticos, né? Menos robotizados. Menos produzidos, coisas mais simples. Parece que você está parado ali, resolveu postar um conteúdo, a vida de verdade. Isso, exatamente. A vida de verdade, né? No caso, por exemplo, dos empreendedores, falar um pouco das dores que você sente, né?
de momentos que você viveu ali com o cliente, por exemplo. Teve que trocar produto, né, que o produto não foi de acordo com o que o cliente desejava, e postar ali, olha, precisei trocar esse produto, melhorar um pouco a minha entrega, né, como é que eu estou entregando esse produto, né, eu tive o feedback assim do cliente. É isso que as pessoas querem saber, né? Tirar essas dúvidas, porque não é, por incrível que pareça, você acha que é uma coisa boba, é só a minha. Não é. Não é. Isso desperta interesse de outras pessoas também. E você está falando isso porque você tem uma grande bagagem como jornalista, produzindo conteúdo. Então, você, 20 anos atrás, nem se falava muito, nem se falava realmente sobre inteligência artificial, né? Não. Comenta um pouco para a gente o início da sua carreira, compartilha comigo. Ai, nossa, muita coisa mudou, né, de lá para cá. Eu já comecei em assessoria de imprensa, estagiando numa era que não existia internet. A internet ela estava começando, era aquela internet de escada, né? Então eu tinha um computador na agência que conectava à internet, que a gente se conectava só para ver e-mails. Era isso. Olha só. Todo o resto. E parece que está falando de 1800, né? Não é? 20 anos atrás. Exato. Para você ver como as coisas foram rápidas. É muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Os jovens não têm ideia que a internet é algo tão recente. O WhatsApp é muito novo, né? E vocês usavam, então, a internet só para ver e-mails. Eu lembrei agora de uma citação do Carpinejar, que ele fala que essa geração, a geração X, né, nossa geração, é uma geração extraordinária. É a única geração de todas que conheceu o analógico e o digital. Nós fizemos essa migração. Sim. Com uma velocidade incrível. Sim. E nos adaptamos, o que é exatamente barato de tudo, né? A gente teve que se adaptar e conseguimos, né? Alguma dificuldade aqui, outra ali. Continua, né? É óbvio que, assim, a minha familiaridade, por exemplo, com as novas tecnologias, né, principalmente de inteligências artificiais, a questão, por exemplo, das próprias redes sociais, de produção de vídeo, de fazer shorts, de mexer, por exemplo, no Canva, essas coisas, eu levo ainda um tempinho. Agora, os meus filhos já nasceram ali, já estão super conectados. Falam, não, mãe, e muitas vezes eu peço auxílio para eles também, né? É uma geração que já nasceu com esse DNA aí, né? E a nossa não, a nossa foi aprendendo. Sim. Então, voltando lá para o início da minha carreira, para mim aquilo tudo era muito novo. E aonde que era o maior esforço? Como é que a gente fazia para divulgar? Né? Porque assessoria de imprensa é você pegar um produto, um serviço do seu cliente e oferecer para o jornalista para ele publicar. Basicamente é isso. Como que eu vou convencer o jornalista a comprar aquela ideia, né? Que é uma ideia, né? Um conceito, uma marca, né? Então, o que a gente fazia? O famoso fax. Passava o dia inteiro emitindo fax, o dia todo. E esses fax chegavam na redação e se perdiam, porque eram milhões de fax que os jornalistas tinham. Era uma época de ouro da imprensa brasileira. Sim. Né? Vários jornalistas cobrindo todas as editorias, né? Então, era quando tinha aquele caderno de cultura bem grande, né? Dos jornais, das revistas, né? Então, eram redações muito cheias. Tinha o redator, tinha o revisor, tinha o editor, né? Então, eram redações muito cheias e esses fax se perdiam. Então, o que a gente fazia? A gente imprimia os press releases, né? Que a gente chama, que são sugestões de pauta, e levava pessoalmente dentro das redações. Qual a periodicidade? Diário. Eu tinha, assim, o desafio de, pelo menos, no mínimo, fazer 5 redações por dia. Eu tinha que levar na mão do jornalista. E aquilo, para mim, foi... E já tinha o pitch, não sabia que chamava pitch, mas tinha lá um discurso. Convencendo o jornalista, essa pauta tá boa, deixa eu te apresentar. Isso. Porque só entregar na mão dele também não resolvia. Não resolvia. Né? O que era, por um lado,
era muito bacana por conta disso, que você conhecia os jornalistas pessoalmente, vivenciava aquele dia a dia da redação. Eu era muito crua ainda, era foca, né? Estava no começo da faculdade, então eu vivenciei aquele ritmo de redação, tendo que destravar algumas coisas, né? E, ao mesmo tempo, era muito sacrificante porque eles não davam atenção, né? Então, passava às vezes batido, às vezes eles estavam muito estresse, então eram grossos, ficavam nervosos com a gente, né? Tocavam a gente das redações. Eu falei, ai meu Deus do Aí céu. entrava um, saía outro, imagina a agitação, porque tem pauta, eu lembro isso na época da faculdade, a gente chama de pauta fria, é aquela É, que não é urgente. Eu lembro isso. de uma jornalista, poxa, não vou lembrar o nome dela agora, ela falou que foi fazer uma pauta no zoológico, mostrando um animal lá, e ele teve um filhote, tinha uma família, e pediram. Aí eles queriam saber como que a família estava. Ela disse que teve que voltar lá umas 3 vezes. E ela falou que não aguentava mais, não fazia sentido. Coisas importantes acontecendo, e o pessoal queria saber da família lá do zoológico, né, dos animais e etc. E aí foi até esse exemplo, um congresso que eu participei de comunicação, minha área é comunicação também, áreas irmãs ali, relações públicas e jornalismo, né? E a pauta fria, então, hoje, amanhã e depois, se entrar a família no zoológico, não vai fazer tanta diferença. É, Mas ter um avião desaparecido, você vai falar dele agora, né? exatamente. O Papa, né? Acontece alguma coisa, alguma informação na época do João Paulo II, até a jornalista falou que eles estavam lá uma semana antes para, né, ele já estava É. doente, sabia que em breve ia ser o falecimento dele. É na hora que precisa falar. E a Uhum. pauta quente. O jornalista, de repente, está escrevendo e chegam vocês, no É. geral, com as pautas mais frias. No geral, é. No geral, eram pautas mais frias. Uhum. A gente trabalhava também muito com pautas exclusivas também, né? Então, a gente trabalhava com grandes empresas, então os CEOs iam fazer anúncios importantes, e aí essas tinham uma dedicação um pouco maior, Sim. né? Uma fusão, Uma algum fusão, lançamento de produto também, um isso, produto muito muito revolucionário. revolucionário, exatamente. Então, a gente conseguia trabalhar também dessa forma. Aí o jornalista vinha até a gente, né? Uhum. Fazia a entrevista exclusiva. Então, aquilo ali, para mim, foi uma grande escola, né? Um grande aprendizado, mas, ao mesmo tempo, foi muito traumático. Porque era muito jovem, não estava preparada, né, para aquilo, e a gente foi realmente jogada aos leões, né? E aí, eu falei, não, não, não quero mais isso. Eu fiquei uns 8 meses em assessoria de imprensa. E aí eu falei, não, eu vou me dedicar ao jornalismo mesmo. E fui para me inscrever para os concursos todos, do Estadão, da Folha, para ser foca mesmo deles ali. E aí, em determinado momento, fui chamada para fazer cobertura de freelas, e aí realmente eu fui vivenciar o jornalismo mesmo, né? O jornalismo diário. Então eu cobria eventos, conversava com celebridades, que aí eu fazia Repórter. como repórter. É. E eu comecei na área de cultura, cobrindo cultura. E aí veio a internet, começou a ganhar musculatura, braço. E lá pelos anos 2000 veio a bolha, né? Aquela bolha enorme da internet, e começaram a surgir muitos sites de notícias. O UOL, Yahoo, Star Media, América Online, né? Existia naquela época. E aí a demanda por serviços como o nosso cresceu demais. E aí eu fui trabalhar para uma agência de notícias da internet, chamava, né? E ali a gente começou a produzir os conteúdos Fantástico. para gerar as notícias da internet, que aí eram diários, assim. E aí a gente cobria tudo. Cobria economia, política, cultura, entretenimento, né? Fazia agenda da semana, né? Cobria o dia a dia do presidente, né? Da república. Então, aí ali eu me apaixonei. Falei, nossa, coisa bacana, ágil, né? Aí já não precisava ir mais nas redações, porque eu já conseguia buscar as informações na própria internet, né?
Não existia o Google ainda. Olha só. Não existia Tem o alguma Google. curiosidade, fazendo um parênteses aí, algum artista, algo que aconteceu, que foi traumatizante ou que foi legal? Você Não. conheceu muitas pessoas? Bom, para mim, maravilhoso foi a Rita Lee, né? Rita Lee? Quando ela foi para... ela fez uma coletiva de imprensa, que ela estava lançando o álbum dela. Agora eu não vou me lembrar qual que era o álbum. Mas a gente foi cobrir para coletiva de imprensa e aquele furdunço, né? Eu cheguei cedão, fiquei lá na frente, porque era super fã, né? Super fã dela. E eu olhando a pauta o tempo todo, falando, não posso esquecer as perguntas que eu preciso fazer para ela. Não posso esquecer as perguntas que eu vou esquecer. Não posso. E aí, todo mundo no maior muvuca. De repente, ela aparece junto com a gente. Ela não foi pra poltrona, né? Montaram um palco, e tinha uma poltrona e tinha o assessor, né, que passava as perguntas e tal. E ela não sentou ali. Ela estava no meio da gente. Olha só, sempre foi revolucionária, né? E ali começou, o que vocês estão esperando? E ela meio disfarçada, né? O que vocês estão esperando? Aí todo mundo, Rita Lee vai vir, cadê a Rita Lee? Nossa, mas ela tá demorando, né? Não é nem um pouco pontual, e não sei o quê. E começou, né, a criar o burburinho. E aí, em determinado momento, um dos jornalistas reconheceu a voz. Olha só. Ele falou, não acredita. Aí todo mundo virou pra cima dela. Ela, calma, eu sou de todos. Maravilhosa, né? Sensacional. Teve um outro episódio também que eu fui cobrir também o lançamento do Padre Marcelo Rossi. Também. E o CD dele? O primeiro. Olha. CD dele, que ele tinha explodido, né? Sim. E tinha muita polêmica por trás dele, né? E os jornalistas estavam afiadíssimos para desmoralizar, né? Querer meio que desmistificar essa coisa da Igreja Católica, como é que fala? Mais moderna. Mais moderna. Que se atualizando, né? Isso, que fala a língua dos jovens, né? Que usava muito música, né? Ele estava começando com essa que é uma carismática, tendência, né? Essa linha carismática, né? E os jornalistas afiadíssimos, né? Tava uma tensão ali para derrubar com ele mesmo. Aí ele chegou, a hora que ele chegou, todo mundo, padre, calma, vamos fazer uma oração. Nossa. Olha, até me arrepio. E de uma luz, Fernanda do céu, assim, muito iluminado mesmo. E aí ele foi e quando ele começou a rezar, na hora, assim, aquela vibração tensão no ruim já se transformou. Os jornalistas que foram para tentar criar polêmica não conseguiram fazer as perguntas para gerar polêmica. E ele conseguiu dizer tudo o que ele queria, qual que era o principal objetivo dele com aquele disco, né? Só sei que no final estavam todos querendo autógrafo dele. Olha um abraço, uma bênção, sabe? Alguma coisa dele, né? Que bonito, né? E ele distribuiu santinhos, distribuiu o CD para todo mundo, né? Então são coisas que a gente vivencia que marcam muito a carreira da gente. Marcante. Né? E aí, com o advento da internet, a gente começou. Então, eu comecei a trabalhar bastante essa parte. Fiz um curso de web writer na época, porque existia uma linguagem diferente para se falar na internet, né? Algo mais do dia a dia, mais cotidiano, né? Não, nada muito formal, como eram nos jornais, nas revistas, né? Que a gente estava acostumado. E aí foi evoluindo. Chegou um certo momento que a bolha da internet estourou, né? Não suportou essa concorrência toda. Veio um novo modelo, uma nova inovação, né? E muitos desses canais foram se desfazendo, foram enxugando, porque realmente era demais, né? E aí, numa dessa, eu me vi desempregada, né? Praticamente.
Aí eu falei, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou, né? Tava curtindo tanto, fazendo tanto material bacana, sabe? E a área que sempre absorveu, que sempre estava disponível, é a área de comunicação empresarial. E aí eu resolvi voltar para a assessoria de imprensa, só que aí num outro cenário, com a internet já andando, né? Não precisava mais levar os press releases nas redações, né? Tinha o tal do ICQ, Sim. que é hoje um WhatsApp, Uhum. né? Mas é um WhatsApp só que a gente conversava só pelo computador, os smartphones ainda não estavam suportando isso. E ficou tudo muito mais fácil, muito mais dinâmico, né? E aí eu fui muito para a área, fui atender muitas empresas da área de tecnologia, e existiam muitos veículos nessa área, então tinha Computer World, tinha vindo para o Brasil, o ID Jornal estava no Brasil, então eram mídias muito conceituadas lá fora que foram montando as suas bases aqui no Brasil. CNN, eu vi a primeira vez que a CNN veio, Uau. que a Bloomberg veio para o Brasil, né? Retomando o jornalismo, de retomando verdade, informativo. Exatamente, de caráter mais informativo e tal. E aí eu me apaixonei novamente. Assim, falei, nossa, muito bacana. E aí eu fui fazendo. Fui indo, fui crescendo na carreira. Eu trabalhei em grandes agências. Cheguei à diretoria de um núcleo, né, núcleo de tecnologia. E aí vem a maternidade. E o projeto da maternidade, né? Só que é uma vida muito louca, né, Fê? A gente trabalhava muito. Sim. Trabalhava 14 horas por dia, assim, brincando, fácil, né? E ainda mais com a paixão, né, junto. Trabalha que nem vê a hora passar. Não, e eventos, e viagens. Muito dinâmico. Né? Então, sim, você não para, né? Um minuto. E aí veio o projeto maternidade. E eu falei, eu não quero essa vida muito louca. Eu quero ter o tempo para cuidar do meu filho, né? E como que a gente consegue esse tempo? Então, vem a empreender, né? Então, ser dona do seu próprio horário. Aí todo mundo fala, vou trabalhar menos. Na teoria, trabalhar menos. Vou trabalhar menos, vou ganhar mais. Né? Sim. Ilusão, obviamente, né? Mas trabalho nunca foi problema, né? Então eu falei, trabalho nunca foi problema. Aí eu ia ter mais tempo para o meu filho, mais saber lidar com o meu dia a dia, né? E aí eu identifiquei um nicho que era assessoria de imprensa para as pequenas e médias empresas. Porque a assessoria de imprensa tem muito valor agregado hoje. Todo mundo acha que é um produto muito caro. Realmente ele não é uma coisa muito barata, né? Se fala assim. Mas antes estava muito nas mãos das grandes empresas. Hoje não, as pequenas e médias podem ter acesso a esse produto, né? Dá para fazer. Porque tem o custo do serviço em si, mas você consegue abrir portas que, se não tiver o assessor de imprensa, não abre. Ele vai precisar impulsionar, vai gastar de outra forma. O trabalho do assessor, ele está muito ligado à questão da credibilidade. Sim. Né? Então, eu conheço o jornalista, por exemplo, da Folha, meu amigo e tal. Legal, mas a sua relação é uma relação de amizade. Você, a partir do momento que você quer fornecer alguma informação para ele vai saber separar. Sim. Né? Então, o assessor ele serve ali para fazer essa ponte. Né? Os meus contatos de jornalistas, claro, tem alguns que são amigos pessoais, mas a maioria é estritamente profissional. Então, o que eu estou oferecendo para ele, o que a gente chama a moeda de troca ali, é a informação. Você não está pagando pelo aquele espaço. Aquela informação que está sendo levada, ela foi auditada, ela foi supervisionada, ela foi conferida, né?
Então, é a sua imagem ali com total credibilidade. Exatamente. Se você for sem o assessor de imprensa, por isso que você falou, o pessoal acha caro. Mas aí o o pequeno e médio empresário precisa entender. Se eu não tiver o assessor de imprensa, eu vou impulsionar no Google, vou pagar pelo Google para poder chegar na população. Agora, existem veículos que o impulsionar pelo Google não é suficiente. Eu Não é? preciso ter o aval do diretor de edição, enfim, dos profissionais para conseguir chegar àquela matéria. Então, tem veículo que só com assessoria de imprensa para chegar. Exatamente. E outro parênteses importante nisso é quando você faz um bom trabalho de assessoria de imprensa e você tem uma visibilidade na imprensa oficial, né, que traz a credibilidade, você aumenta a sua visibilidade no Google, Sim. né? Então por quê? Porque existe a audiência. Então, todas essas mídias, elas têm audiência, Exatamente. né? Então, a sua matéria ele fica com o melhor ranking dentro do Google, né? Excelente. Então, isso ajuda, isso tem vários ajudado benefícios. muitos benefícios. E hoje você consegue, com as redes sociais, você consegue fazer os cortes e editar e colocar da melhor maneira ali no seu feed. Então, é mais uma ferramenta para visibilidade. E para você perpetuar aquela notícia também. Sim. Porque a notícia ela é efêmera, né? Ela passa rápido. Com as redes sociais você consegue dar mais durabilidade para ela. Com shorts, com os prints que você retira das matérias que você sai, Sim. né? E isso você pode utilizar o tempo todo. Fantástico. Né? E com toda a credibilidade por trás. Com toda a credibilidade por trás, o que é super importante, né? Então, sempre que você precisa fazer, lançou um produto, fazer um novo anúncio, um serviço diferenciado, eu acho que vale a pena investir nesse setor. Você já estava em Atibaia quando você começou a empreender? Não. Eu morava ainda em São Paulo, fiquei ali por quase 10 anos, ali empreendendo ali. E aí eu já... Não, 10 anos não, minto. Eu fiquei... Ai, agora eu não... De data... Eu sei que eu vim para... Eu sei que eu estou em Atibaia já tem 10 anos. 10 anos. Que eu estou aqui, né? E sempre trabalhando home office, né? E aí, por eu ter identificado um bom nicho, eu fui muito bem sucedida, assim, né, na questão da agência. Eu tinha muitos clientes. Então, o que eu fiz para poder dar conta? Eu criei uma rede de colaboradores também, né? Jornalistas colaboradores, assessores de imprensa para me apoiar, né? Fantástico. Para a gente poder entregar os resultados, porque o nosso trabalho ele é muito visível, né? Sim. Então, saiu na imprensa, ok. Não saiu, cadê? Né? E passava pela sua supervisão, então eles produziam conteúdo e você acompanhava. Isso. Aí tem a reunião de briefing, que você já, antes disso, né? Você apresentava para eles o que estava buscando. Exatamente. E com isso conseguiu, então, criar os meninos. Isso. E aí eu consegui adequar as agendas, né, de maternidade. Aí eu tive o João também logo em seguida, de surpresa, não foi planejado, né? Só que eu já estava com a estrutura toda montada, né? E com aí o próximo passo, que foi as redes sociais, o advento das redes sociais, né? Então, é um novo passo de comunicação, uma nova forma de você se comunicar. E a gente tem, enquanto comunicólogos, né? A gente tem a obrigação de evoluir. Sim. Né? E aí eu fui estudar de novo para tentar entender um pouco a questão do marketing digital, né? Ainda não domino totalmente, estou em fase de aprendizado. E quando a gente aprende algo, ele já muda de novo, porque está atualizando com muita frequência. Exatamente, né? Às vezes vale a pena até você se associar
a essa garotada que domina super bem, Sim, né? A criar uma rede de parcerias, exatamente. né? Porque fala-se muito sobre os jovens, algumas dificuldades, mas vamos separar também, né? Tem algumas dificuldades, alguns embates com outras gerações e tem a área que eles dominam absolutamente. É, Então, aproveitar, saber motivar e conseguir trabalhar isso, com os jovens com essas habilidades que eles têm, que complementam a nossa. exatamente. Eu acho isso fantástico. Essa geração, eles têm uma habilidade, uma facilidade de rapidez de raciocínio fantástico, assim, que realmente a gente fica mais no estratégico, né? Sim, A gente sim. pensa no todo. E eles, com o operacional deles, com essa agilidade, nossa, é fantástico. Então, eu acho que vale Essa união. essa união, né? Por que não? Né? Eu vou ter que fazer tudo sozinha? Não. Eu acho que vale a pena abrir para as parcerias, né? Uhum. Excelente É, ideia. Fica a dica aí então, para os empreendedores exatamente. observarem e também estudar um pouco como motivar esse jovem, como conseguir absorver o que eles têm de melhor para É, poder apoiar os empreendedores. Eles estão iniciando, tem muito para aprender, mas já sabem, também tem muito para contribuir. e outra coisa bacana que eu ouvi em relação a isso é que a geração X, a nossa geração, sempre foi muito pelo trabalho, né? Então, a nossa vida é o trabalho, Sim. né? A gente tem amigos do trabalho, É, namorados no trabalho, verdade. né? E aquilo, tudo é o A vida é trabalho. em torno do A trabalho, vida em torno do exatamente. trabalho. E essa geração nova, a geração Y, né? YZ, né? Z, né? Eles entendem que o trabalho é um meio para viver, É uma parte, é né? uma parte. E onde que vem o conflito aí, né? É que muitos desses estão sendo chefiados pela nossa geração, que Sim. entende que o trabalho, tudo é trabalho. Então, quando eles desligam o computador 6 horas da tarde, você fala, onde você vai, né? São Não, já cinco e cinquenta e deu. nove, É. né? A hora que eu chegar na porta já são 6. Não, já deu. Tô atrasado pra academia, tô atrasado pra ver É. minha namorada, tô Uhum, atrasado pra viver, né? uhum. Sim, E isso é um aprendizado fantástico, porque você tem que também ter o tempo para sua família, né? O tempo de lazer, né? Saber dividir as funções, delegar. exatamente. E o propósito, que é algo tão forte também para essa geração, não adianta só ter um bom salário se não está alinhado ao meu propósito, eu não vou continuar Nossa, é nessa verdade. empresa. Exatamente isso, né? O dinheiro Não é não tudo. apetece, É, né? Mas não adianta eu ganhar rios de dinheiro se eu não estou fazendo o que eu gosto, se eu não sinto prazer naquilo, exatamente. né? E eu acho que o empreendedor também ele é assim, né? Também concordo. Então quem empreende, vai empreender no quê? No que eu gosto mais de fazer? Agora é o Exatamente. meu momento, né? Até pouco tempo atrás eu fazia o que os outros queriam, agora eu vou fazer o que eu quero. Exatamente, Então, exatamente. você vai atrás daquilo que te dá prazer, porque quantas horas a gente passa trabalhando, Fê? A maior parte do nosso tempo é trabalhando, Uma parte da vida, né? Aquela né? parte mais ativa da vida, grande momento. Mas sabe que você está falando isso? Eu tenho conversado com alguns investidores em eventos, né? Recentemente eu estava com uma palestra que teve uma investidora do Shark Tank aqui em Atibaia e ela falou como que decide qual empresa que ela vai investir. Ela sabe que não são todas que vai ter resultado, a grande minoria, mas tudo que investe quando uma, né, virar um unicórnio que eles falam, né, Uhum. passar da casa do bilhão, enfim. E ela falou que brilho nos olhos. Uma Olha, das formas de definir, então, ver que o empresário ele é muito apaixonado por aquilo. Ela sabe que vai ter dificuldade ao longo do caminho, mas ele vai continuar porque a paixão é algo muito maior. é, Brilho nos olhos que os empresários têm. Olha é só, até isso. para o investidor, isso é É interessante. isso. E você sabe que você falando disso, eu passei por esse momento, assim, principalmente na pandemia. Eu estava muito bem com a agência, mas eu não fiz uma liçãozinha de casa que foi alimentar minha rede de contatos. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, eu perdi alguns clientes,
E aí, quando eu fui retomar, eu me vi perdida. Olha só. Eu falei, e agora? Por onde que eu começo? Não conheço ninguém mais, assim, né? Eu não estou mais em São Paulo, né? Estou numa cidade diferente. Não conheço o potencial de Atibaia para a área de assessoria de imprensa, né? O que eu vou fazer agora? Eu me vi super perdida, né? E aí, o que eu fui buscar? É aí que eu vou entrar no assunto, né? Sim. Eu fui buscar as redes de contatos, fui buscar saber como que a cidade estava se organizando em relação a isso e descobri alguns grupos de mulheres empreendedoras para apoiar umas às outras com os seus negócios. Foi a primeira experiência, eu nunca tinha tido essa experiência, por incrível que pareça. Isso não é novo, né? Há quanto tempo isso existe, né? Mas não tinha tido esse contato mais profundo. Conheci muito superficialmente a rede, por exemplo, do BNI, que é uma rede internacional de Sim. network, né? Conhecia o sistema deles ali, mas não de mulheres empreendedoras, né? E foi assim que eu conheci o Beach Woman, né? Eu fui para me associar, né? E acabei sendo convidada para encabeçar a embaixada em Atibaia, Fantástico. né? E aí eu falei, puxa vida, olha o poder que isso tem, né? De você se redescobrir num momento que você acha que você fala assim, ai, será que eu ainda tenho o que descobrir, assim, Sim. né? De tudo que eu já vivi, por tudo que eu já passei, sempre tem. Sempre. E conta pra gente um pouquinho mais, então, o que é o Beach Woman, qual que é o objetivo Ah, para as vamos lá. mulheres fazerem parte, né? Ah, eu acho fantástico. É uma rede, assim, que me apaixonou, assim. É que você fala de brilho nos olhos. Sim. Foi isso. Então, na verdade, o que é o Bitwoman? O Bitwoman é uma comunidade, a gente nem fala mais que é comunidade, a gente fala que é um movimento de empreendedorismo feminino, né? Em que a gente reúne ali as empresárias, né? E fomenta os negócios entre elas. Basicamente é isso, né? O Bitwoman, ele nasceu já tem 5 anos, sobre a idealização da Luana Guimarães, lá em Bragança, que ela começou, na verdade, com uma ação muito despretensiosa durante a pandemia no Instagram dela, que ela recebia no direct algumas mulheres falando, Lu, você pode divulgar isso aqui para mim no seu Instagram? Porque as lojas estavam fechadas, ninguém podia circular pelas cidades, né? E ela falou, claro, eu divulgo. E começou a divulgar. E a coisa foi ganhando uma proporção tão grande que elas falavam, nossa, como é que eu faço para me associar a isso? A ter acesso a isso? Aí ela, gente, mas isso o quê, né? Ela Sim. pensando com ela Sim. mesma, né? E foi aí que ela teve o start. Ela falou, cara, eu acho que dá para criar uma comunidade, né? E aí ela foi. E hoje, assim, o Bitwoman, nós estamos em 3 cidades hoje. Nós estamos em Bragança, que é a maior parte delas ali, que nós estamos com quase 130 associadas. Aqui em Atibaia, nós estamos com 45 associadas. E Pinhalzinho, nós estamos mais ou menos 25, 30 associadas lá. E a ideia justamente é expandir. Então, levar para outras cidades também essa comunidade. E o inovador é que, para esse ano de 2025 agora, a gente também já se associou às 2 outras grandes comunidades lá de Bragança, que é o Business for Friends e o Conecta na área de saúde. Né? Justamente para o quê? Para aumentar essa rede. Então, quanto maior for a rede, mais oportunidades de negócios existem lá dentro. Né? E nós, como líderes, como embaixadoras, a gente tem o objetivo de dar essa rede de apoio para essa mulher, né? De dar assistência, de levar essas informações de cada empresa que está ali, que pode ser interessante para ela, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso através dos nossos encontros online, que é dentro de uma plataforma nossa, que a gente cria, inclusive, conteúdos ali. Nós temos o B2 Academy, que são videoaulas feitos pelas próprias associadas, que cada uma tem uma especialidade ali, né? Então, conta um pouco
do seu produto, do seu serviço ou da sua vivência, Fantástico. né? Porque a mulher precisa muito disso, né? Ela precisa muito ter empatia, né? Se conectar com a outra pela história da Sim, outra, né? sim. E as histórias das empreendedoras é muito de superação, né? Em algum momento ali, E a né? maternidade muito presente também. Precisa mudar aquela chave, porque tem gente que não consegue se recolocar no mercado ou não quer continuar fazendo o que fazia, como foi o seu caso. Isso, As mulheres acabam se identificando nas histórias. exatamente. Muito Se bom. identificando nas histórias. E histórias de superação mesmo, de pessoas que vieram com uma mão na frente e outra atrás e tiveram que recomeçar tudo de novo, veio de separação, né? Tem alguns casos, inclusive, de abusos, né? Que os maridos não querem, não quer que essa mulher seja ser colocada para fora, seja vista, né? Então ela Prospere, cresça, que né? Acaba querendo cresça, que fique numa dependência. e aí ela acaba vendo que ela não está sozinha, que muitas passam por isso e superam, né? E conseguem levar o seu negócio à frente, Porque os né? empreendedores como um todo eh, são muito sozinhos, né? Em alguns momentos, são Nossa, muito. Às total, vezes a gente está ali dentro da total. empresa, você está dentro do seu negócio com a sua dificuldade e ter esse olhar de fora, compartilhar com outras pessoas, trocar. E às vezes você não precisa me responder, mas quando eu estou conversando com você, já surge uma ideia. Então a É, gente precisa falar, precisa é, trocar, oxigenar para o empreendedor não ficar tão solitário. é. Que bacana esse E projeto. em particular as mulheres, Sim, elas empreendem muito sozinhas, sim, né? E elas encontram desafios até dentro da própria casa, né? Os filhos absorvem demais, o marido absorve demais, o cachorro, os deveres de casa, né? E ela tem uma enorme dificuldade de fazer o negócio dela crescer. precisa E de dedicação, e quanto mais se dedica, às vezes, olha, tá faltando isso em casa. Não tá, porque a gente se cobra, né? Mulher tem é, culpa. Nossa, tô dando pouca exatamente. atenção para os filhos, É, não tô cozinhando como eu cozinhava é, antes. é. Gente, às vezes eu falo, não, vamos nos elogiar mais. Nos... Isso. É. Tem uma frase que eu sempre falo muito, quando você, por exemplo, você vê uma outra empreendedora errando em alguma coisa, você fala para ela, tá tudo bem, né? Não, você vai conseguir corrigir, resolve tudo certo. Agora, e quando sou eu? No geral, a gente fala, nossa, que burrice que eu fiz. A gente se critica É, muito mais do que o outro. Por é que não se verdade. acolher, É né? verdade. Então, olha Mas só. você sabe que o que eu percebi, Fê, é que vindo de muitos anos de corporativo, eu criei essa dificuldade mesmo de de valorizar as minhas conquistas. Sim, Porque no corporativo você é muito cobrado o tempo todo. Né? Nunca nada tá bom. é. Ah, acabei de entregar um projeto super bacana aqui. E o próximo? É. Vamos pro Alta próximo? performance É, constante. vamos pro próximo? E vamos pro próximo? E vamos, sabe? Então você fica naquele looping ali de cobranças de metas, de crescimento e crescimento. E aí quando você começa a empreender e é você com você Sim. mesma, eu tenho que fazer isso acontecer e você consegue fazer aquilo acontecer, aí você fala, eu vou pro próximo. Aí você fala, não vou. Eu vou reconhecer primeiro isso que eu Isso. fiz. Comemora. Vou comemorar, sabe? Ótimo. E estando numa rede de apoio como essa, fica mais fácil, sabe? De você valorizar as suas conquistas. Isso. Assim, os primeiros elogios assim, que eu recebi foram do grupo. Olha só. Eu nunca tinha me identificado como líder, por exemplo. E Mesmo elas sendo a falaram, embaixadora. e elas falaram, não, você é uma líder. Você é uma líder que inspira, sim, sabe? Que fantástico. E aí, quando você toma isso para você, você fica. Você tem mais facilidade, mais autonomia para falar das coisas, né? Aí não tem a questão da síndrome da impostora, né? Que Sim, você fala, será que eu sou capaz disso? sim. Quando que eles vão descobrir que Que eu não sou tão boa assim eu não quanto sou elas tão boa? imaginam, né? Gente, Entendeu? como a gente faz isso, né? Muito. E aí Nossa. você tendo mulheres, né? Que estão ali falando, não é assim. Você tá
tá arrebentando, vamos lá, vamos para cima. E é então, um grupo, então, para as mulheres se apoiarem, se elogiarem, avançarem juntas, que eu falo parceria, a gente tem que lembrar, a base é o ganha-ganha. Então, o objetivo do isso, grupo é esse. perfeito. Os dois lados Perfeito. precisam ganhar. Muito importante você falar isso, porque quando você entra numa rede de network, você quer vender, né? Mas você também precisa comprar. Uhum. Então, precisa ter a contrapartida também, né? Você entender que é uma troca, né? Claro que de primeiro, o relacionamento é em cima de negócios, né? Geração de negócios. Só que a gente acaba criando laços de amizade, por conta disso. Porque tem encontros, por exemplo, que a gente promoveu, que foi praticamente uma terapia. As pessoas se abrindo, porque é um lugar seguro que você É. pode contar e sabe que não É, vão espalhar ali a sua dificuldade, a sua fraqueza. a minha fraqueza. Então, fala assim, começa com um negócio, né? Então, fala assim, eu tive uma dificuldade com um cliente, gente, que foi, assim, que acabou comigo, sabe? Ele acabou com o meu produto, eu fiquei um tempão para entregar, para fazer, e ele acabou com o meu produto nas redes sociais, eu tô arrasada, né? E aí todo mundo, mas o que você acha que você fez de errado? O que você poderia ter feito de diferente para que isso não acontecesse? Aí elas começam a se questionarem ali e trazer traz uma solução para aquela mulher que ela fala, nossa, vocês têm toda a Que razão, lindo. né? Então, tem muito disso também, né? E você tá com um olhar de fora. Eu brinco que educar o filho dos outros é muito mais fácil. Você está ali dentro da sua empresa, né? Fazendo um comparativo com a empresa. Você está dentro da sua empresa, vendo a realidade, a sua dificuldade. A gente tem emoção, tem sentimento, a gente quer que aquilo dê certo. Então, tem hora que realmente você fica sem ideias. Compartilhar, nesse momento, então, essa troca junto com outros empresários, empreendedoras, facilita. Você tem uma visão e fala, por que eu não pensei nisso antes? Porque você estava envolvida com o problema. Olhando de fora é muito mais fácil, né? E é tão bacana quando você fala de mulheres, né? De mulher para mulher, né? Porque os homens, eles têm um jeito diferente mesmo de fazer negócios, né? E as mulheres, elas realmente necessitam desse acolhimento, desse olhar. Então, a gente tem algumas coisas no grupo, por exemplo, para facilitar esse dia a dia. Os encontros online, né? São sempre às 7 horas da noite. Não precisa estar com a câmera aberta, porque eu sei que você está no momento de dar banho no seu filho, de fazer o jantar, entendeu? Ou você está naquele seu momento mais relax. Então, não tem necessidade de abrir a câmera. Não, a gente sabe. O importante é você estar ali, porque a gente sabe que a gente está ali e a gente está prestando atenção. Presta atenção. Nós estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? A mulher tem essa vantagem também, facilidade. Então, tem algumas coisas que são pensadas para elas. Então, o encontro online, por exemplo, ele não pode durar mais do que 1 hora e 10 e 15, né? Não dá para elas entrarem e ficarem 3 horas no encontro. Não tem como sustentar isso, né? Os presenciais também são à noite, durante a semana, que a gente entende também que tem uma agenda de manhã, de tarde, à noite, final de semana, né? Então, tem essa flexibilidade. Não é um dia fixo. Então, depende daquele mês, por exemplo. Se você pega o mês de março, por exemplo, que é um mês super comemorativo do Dia das Mulheres, né? Que é o mês das mulheres. Então, você tem que dar mais flexibilidade de dias. É então, pensado tudo em isso cada... é pensado para elas cada mesmo, detalhe. né? Para nós, né? Na verdade. E quem quer entrar nesse grupo, como é que faz? Isso é bacana. estamos nessa fase agora. Então, a temporada aqui de Atibaia, ela vai se encerrar agora em janeiro, né? Porque nós começamos em abril, mas agora nós vamos acertar o calendário, porque o certo é a gente começar em março e terminar em dezembro. São 10 meses, né? Para começar a se inscrever. E nós temos os nossos perfis no Instagram, que é o beachwoman.atibaia e beachwoman.club, que ali você tem um link direto que vocês podem entrar e buscar as informações para as inscrições já, que a gente já está com as inscrições abertas, né? Para o novo grupo, para uma nova temporada.
Muito provavelmente algumas associadas que estão com a gente devem continuar, né? E estamos abertas para as novas associadas também, né? Para os novos segmentos também. Porque, assim, na verdade, a gente não restringe segmento, mas a gente acaba restringindo um pouco pessoas por segmento. Então, por exemplo, advogada. Dentro de um grupo de 45 mulheres, eu não posso ter 3, 4 advogadas trabalhistas, por exemplo, ou tributária, ou de especializada em regularização de imóveis. Eu tenho que diversificar, né? Sim. Agora, quanto maior for o grupo, mais cadeiras nessa sua área vai aparecendo. Então, a gente acaba meio que tomando esse cuidado para não ter tanta concorrência, assim, vamos dizer assim, né? Fantástico. E para esse ano, a grande novidade, além da gente ter se anunciado, se juntado a esses 2 grandes grupos, nós também vamos unificar toda a rede. Porque hoje, assim, Bituama Bragança, Bituama Atibaia, Bituama Pinhalzinho. Agora nós vamos abrir mais a rede, mais os grupos do WhatsApp. Então, pensando em que muitas pessoas aqui, muitas empreendedoras aqui de Atibaia querem e gostam de fazer negócios em Bragança, que é uma cidade muito próxima. Próxima, com certeza. Nós estamos muito próximos. E abrindo novas embaixadas na região faz mais sentido também. Fantástico. Entendeu? Então, muito é bom. esse o chamamento que eu faço, que eu acho que para tornar realmente um movimento forte, um movimento plural, diverso, né? A gente tem associadas com histórias de vidas fantásticas, sabe? Que tem muito a agregar para a nossa comunidade. Muito bom, muito bom. E para a gente encerrar, já estamos indo para o finalzinho do nosso episódio aqui do podcast. Aquela vozinha de fundo, né? Com toda a sua experiência, né? Tanto como na área de comunicação, quanto nessa área de networking, que esse projeto é realmente maravilhoso, para você compartilhar uma dica para os empreendedores que assistem a gente, que ele consiga colocar em prática de imediato, dentro da sua vivência, da sua experiência. Vamos trazer um pouquinho para as redes sociais, então, né? Porque eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Eu acho que o mais importante para você se posicionar nas redes sociais é você saber exatamente quem é seu público. E isso você tem essas ferramentas na sua mão. O próprio Instagram, TikTok, Facebook, eles têm essas métricas todas para que você consiga identificar quem é seu público e do que o seu público gosta de ouvir de você, né? Saber sobre você. Então, a partir do momento que você consegue descobrir isso, você fica muito mais assertivo e espontâneo, né? Então, que é o que todo mundo deseja hoje nas redes sociais. Eu acho que essa é uma dica simples, né? Parece que é corriqueira, que todo mundo faz, mas não fazem, né? Fazem de uma forma muito aleatória, mas se você conseguir fazer isso, você vai ver que você vai ter muito mais resultado. Se o empreendedor sabe, mas não está colocando em prática, não adianta. Então tem que saber e testar, experimentar e criar seu produto, sua comunicação, sua decoração pensando no cliente ideal. Exatamente, é isso aí. Muito bom, muito muito obrigada então pela sua presença aqui você. com a gente. Tem mais algum recado que você queria deixar suas redes sociais? Vamos lá. Então, é o Patrícia Todai, né? Que é com 2 Ds e I no final, no Instagram, @PatríciaTodai. O Bituwoman, também falar de novo, é B2Woman, né? .atibaia, b2woman.club. E eu vou deixar também o Instagram da Luana, que é a nossa CEO, né, do Bituwoman, que é lu.gui.ma.rães. É todo cheio de pontos. Guimarães com os pontinhos no meio. É Lu Guimarães com os pontinhos no meio. Também ela traz dicas super fantásticas, assim, inclusive de posicionamento nas redes sociais, de vendas, enfim, muito bárbaro. Muito bom. Agradeço novamente, então, sua presença aqui com a gente. Fê. Foi uma tarde muito agradável, um bate-papo. Também com gostei. certeza agradou
Trouxe bastante insights para as pessoas sobre redes sociais, sobre cuidados aí com a inteligência artificial. Vou deixar minhas redes aqui para quem está acompanhando, é Fernanda Bueno X. Lá eu falo muito sobre empreendedorismo, sobre comunicação, sobre como definir público, né? Que eu sou mentora de empresários, então tem bastante informação. E fazer um agradecimento especial para os nossos patrocinadores do programa, que é a Cili Colchões, a Caetano Aluminox, trabalha com corrimão, guarda-corpo de inox, o Segredo Carnes Nobres. Acompanhem com a gente esses nossos parceiros todos de Atibaia, que apoiam para que a gente consiga trazer sempre novidades para vocês. Obrigada novamente Obrigada, meu pela amor. sua presença. Obrigada.